Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o ministro Mantega, nesta semana, fez uma declaração no sentido de que as dificuldades maiores da economia estavam superadas. E usou a expressão de inferno astral, como se a economia fosse uma questão de astrologia. Não é. Tanto não é que aqui nessa tribuna, mais de um de nós, eu inclusive, há anos temos manifestado nossas preocupações, temos alertado os riscos que a economia brasileira corria. E ele esnobava, ridicularizava todas aquelas declarações, todas aquelas afirmações. Agora, lamentavelmente, por não tomarem as medidas corretas no momento certo, estamos vivendo situação constrangedora, difícil, que todos os dias aparece no noticiário. Mas devo dizer, em homenagem ao ministro Mantega, que todos os dias ele vem fazer alguma justificativa. Ele não deixa passar as notícias de uma maneira silenciosa, até porque ele sabe que na economia de hoje a credibilidade tem um papel fundamental para fazer com que a realidade funcione bem. Nós entramos num tempo em que a economia, para funcionar bem, é preciso que as pessoas pensem que ela funciona bem. Se as pessoas pensarem que ela funciona mal, ela começa a funcionar mal. Isso não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno internacional, que vem de uma economia que foi perdendo sentido com o real, vive de especulações, vive de manipulações. Felizmente, o ministro Mantega está cuidando de tentar vender a ideia de que as coisas vão bem, mesmo que elas não estejam bem, para tentar com isso segurar um pouco a crise, adiando o que vai acontecer. Não se pode dizer o mesmo de que vem para público tomar cuidado, alertar, do Ministério da Educação. Não se pode dizer. Hoje, um editorial fortíssimo do Estado de São Paulo diz que a educação é em escombros. Nenhuma manifestação foi feita de parte do governo. Que eu saiba, não foi tomada nenhuma informação, nenhuma decisão. Que eu saiba, a presidenta não convocou os ministros para saber por que um jornal com a responsabilidade dessa e com informações que eles colocam, vindas da Confederação Nacional da Indústria, a economia está em escombros. Também não foi por falta de alerta ao longo de anos e anos e anos. Há anos, todos sabem que a nossa educação está em escombros. E há anos não se faz o dever de casa. Eu vou ler alguns trechos, senador, do que diz esse editorial, lembrando o seguinte: esse editorial é baseado num documento da Confederação Nacional de Indústria, relacionado, esse relatório, a um setor, o setor de construção. O setor de construção foi visto por muito tempo como o setor capaz de absorver mão de obra não qualificada, como o setor capaz de absorver mão de obra que precisava dos empregos mais simples e, portanto, não precisava de muita educação. Pois o que se vê hoje é que o setor da construção já exige qualificação dos seus operários. Não é mais igual um pedreiro de hoje, do ponto de vista da formação, do que um pedreiro de anos atrás. Hoje, o pedreiro, nas grandes construções, precisa saber um pouco de geometria. Não pode ser pedreiro sem saber que o ângulo reto tem 90 graus. Hoje, ele já precisa ser capaz de conversar com os engenheiros. Hoje, ele já precisa saber como usar máquinas inteligentes. O pedreiro da pá, misturando cimento com concreto, está sendo substituído por um profissional que maneja máquinas que faz o trabalho que antes faziam as pás. E para isso é de uma qualificação mínima, e não está tendo.
Não é só na construção que está em escombros, são em todos os setores. Eu ouvi de um empresário estrangeiro que deixou de investir em Alagoas porque não conseguiu um número suficiente de veterinários capazes de entender a bula dos remédios escrita em inglês. Ele precisava de um número de 2, 3, 10 e só conseguiu um. O negócio, o investimento desse empresário era criação de cavalos e não conseguiu mão de obra qualificada. Da mesma maneira que, de acordo com esse editorial, não se consegue mão de obra qualificada para a construção civil. Houve uma mudança radical no mundo da produção. É a necessidade de inteligência no processo produtivo, numa dimensão que antes não existia. Os primeiros escravos que aqui chegavam, eles nunca tinham visto uma enxada. Colocavam-se uma enxada nas mãos deles e eles começavam a trabalhar. Não é mais enxada que se usa. São tratores movidos pela inteligência artificial, com computadores junto da direção. Por isso, exige-se hoje uma qualificação maior. Não faz muito, os grandes cozinheiros aprendiam a cozinhar com a tia, com a avó, com a mãe. Hoje é em universidades, é em faculdades, é em cursos de gastronomia, onde se aprende mais do que o instinto para ser um bom cozinheiro. Aprende-se as técnicas novas. Precisa-se falar idiomas estrangeiros para conversar com os cozinheiros de outros países. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos com a economia ficando em escombros, porque a educação está em escombros. Quando o jornal diz que se ainda faltasse alguma prova da crise educacional brasileira, o novo relatório da Confederação Nacional da Indústria sobre a escassez de pessoal para construir serviço seria mais que suficiente, quando diz isso, o que o Estado de São Paulo está mostrando é que mudaram os tempos. E não dá para fechar os olhos à realidade da triste tragédia da educação brasileira. Durante muito tempo, continua o editorial, as construtoras foram uma das principais portas de entrada para o trabalho urbano. Absorviam enormes contingentes de mão de obra de baixa escolaridade e ofereciam ocupação mesmo a analfabetos. Programas de investimento em obras de infraestrutura e construções habitacionais contribuíam de forma importante para a criação direta e para a manutenção de empregos. Hoje, essa porta é muito menos ampla, porque a tecnologia mudou e a atividade requer outro tipo de trabalhador. Outro tipo de trabalhador. Esse outro tipo de trabalhador é o trabalhador com um grau de educação. Mas, diz o editorial, a política educacional brasileira foi incapaz de acompanhar essa mudança e o descompasso é evidenciado, mais uma vez, por esta sondagem da CNI. Mesmo com o ritmo de produção abaixo do esperado, o setor da construção continua encontrando dificuldade para contratar mão de obra adequada às suas necessidades. O problema foi apontado por 74% das 424 empresas consultadas na sondagem recém-divulgada. Há 2 anos, a queixa havia aparecido em 88% das respostas, mas o nível de atividade era bem mais alto e isso se refletia na procura de trabalhadores e na aceitação de trabalhadores ainda mais. Mas o detalhe mais alarmante é outro. A falta de pessoal para as atividades básicas, pedreiros e serventes, foi apontada por 94% das firmas com problema para preenchimento de quadros. Veja bem, 94% das firmas afirmam ter problema para preenchimento de quadros para pedreiros e serventes. Parcela pouco menor, 92%, indicou a escassez de funcionários técnicos para ocupações ligadas diretamente à obra. As indústrias consultadas mencionaram problemas para preenchimento de postos em todos os segmentos, em todos os níveis administrativos.
Em relação à gerência, por exemplo, queixas foram apresentadas por 69% das empresas. De modo geral, os níveis de insatisfação quanto às condições de mercado foram tanto mais altas quanto maior o porte da companhia consultada. Claro, porque quanto maior o porte da companhia consultada, mais equipamentos modernos ela usa e, portanto, mais qualificação da mão de obra ela precisa. A qualificação de pessoal na própria empresa é a solução mais comum, mas também a aplicação desse remédio está longe de resolver o problema. Ou seja, o escombro na educação, pelo desprezo dos seguidos governos, faz com que as nossas empresas tenham que aumentar os seus custos para gastar tempo com a formação de mão de obra. Isso aumenta os custos, isso aumenta o preço, isso aumenta o custo Brasil. Isso até supera, mas gerando um custo adicional. Além disso, a qualificação na própria empresa está longe de resolver o problema. Alta rotatividade, pouco interesse dos trabalhadores e baixa qualidade da educação básica foram os principais obstáculos apontados pelas companhias consultadas, mesmo para que elas façam o trabalho de formação que não foi feito fora dela. Ou seja, nem mesmo os cursos que elas estão dispostas a dar, aumentando seus custos, aumentando o custo do Brasil, gerando uma pressão sobre o preço, porque isso é transferido ao comprador. Mesmo assim, elas não conseguem, porque a mão de obra que chega, por exemplo, senador Jarbas, é de analfabeto funcional. E aí não consegue se ensinar o que é preciso se o analfabeto funcional não for capaz de ler as normas, as regras, os manuais que hoje são usados nas construções, que antes não existiam manuais, não eram necessários. O documento continua, mas o terceiro item apontado, a educação básica deficiente, talvez seja a explicação mais provável tanto do desinteresse dos trabalhadores como da rotatividade. A sondagem do setor da construção complementa com um toque especialmente dramático o cenário mostrado há poucos dias na última pesquisa sobre os demais segmentos da indústria. Também neste baixo nível de atividade, também neste caso, é relevante levar em conta o baixo nível de atividade do setor. Mesmo com a lenta recuperação registrada depois de um ano de retração, as empresas continuam com problemas para preencher seus quadros. Praticamente 2/3 das firmas indicaram dificuldades para encontrar pessoal qualificado. Eles não dizem para encontrar pessoal porque o desemprego é baixo. Eles dizem pessoal qualificado. Porque antes a construção absorvia qualquer mão de obra. Então, mesmo que o desemprego seja baixo no Brasil, comparado com outros países, é um desemprego existente e não conseguem preencher as vagas. Praticamente 2/3 das firmas indicaram dificuldades para encontrar pessoal qualificado. Desse grupo, 81% procuraram qualificar os trabalhadores na própria empresa. Ou seja, senador Rodrigo Hollenberg, a quase totalidade das nossas empresas de construção hoje arcam com custos para a formação de mão de obra que ele não encontra no mercado, aumentando os custos dos prédios, dos apartamentos, das construções que eles vão vender, aumentando o custo dos aluguéis desses apartamentos, porque eles tiveram que aumentar o custo de produção ao terem que arcar com a responsabilidade da formação. Mas também, neste caso, a tarefa é dificultada pela falha da escola. A baixa qualidade da educação básica foi apontada como a maior causa da dificuldade, por metade das empresas com problema de preenchimento de postos. Esses dados esclarecem facilmente um paradoxo aparente. Por que, muitas pessoas têm perguntado, as empresas têm evitado demitir apesar do baixo nível de atividade a partir de 2011? A resposta é evidente. Além dos custos da demissão, os administradores levaram em conta as dificuldades para recompor os quadros. Alguém pode dizer, então é ótimo que não haja muita qualificação, porque as empresas seguram os qualificados para não terem de recontratar depois. Isso pode ser bom no primeiro momento, mas isso é uma tragédia no médio e longo prazo para o Brasil. Essa é a prova de que nós vamos ter
muitas dificuldades daqui para frente. E eu leio o último parágrafo, senadores. Durante quase 10 anos, a administração petista deu prioridade à ampliação do acesso às faculdades para facilitar a distribuição de diplomas. Quase nenhuma atenção foi dada aos outros níveis. A escassez de mão de obra com a formação mínima é uma das consequências desse erro, ao lado, é claro, da perda de competitividade. Quando diz quase 10 anos, eu me alegro, porque elimina o ano em que eu fui ministro da Educação do governo PT. E talvez tenha caído pela importância que eu dava, senhor Jarbas, à alfabetização de adultos, à educação de base, à necessidade da federalização da educação. Nós vivemos um país, senador Jarbas, que antes de fazer o transporte público disse que cada brasileiro ia ter um carro. Agora estamos vivendo um país em que antes de alfabetizar está dizendo que todo mundo vai ter um diploma universitário. Está mentindo. Está vendendo uma ilusão. A ilusão de que todos teriam carro, porque não cabem todos os carros nas ruas. Agora a visão de que todos terão um diploma superior antes da alfabetização, porque não cabem como colocar em universidades as pessoas que não aprenderam a ler direito, que não aprenderam matemática corretamente, que não sabem o mínimo necessário para fazer um curso superior. A manchete tem um erro, senador. O Brasil em escombros, no futuro. Educação em escombros hoje é país em escombros no futuro, porque o futuro de um país tem a mesma cara da escola pública de hoje. E aqui está mostrando que a cara da escola pública de hoje é incapaz de oferecer mão de obra qualificada de pedreiros. Porque os pedreiros hoje têm que ter qualificação. Então, a manchete poder ver, hoje, educação em escombros. Amanhã, em consequência, o Brasil em escombros. Editorial como esse pode ajudar a alertar, para que comecemos a corrigir o rumo. Não com pequenos gestozinhos que há 50 anos a gente faz, mas com gestos radicais, para que o Brasil possa abrir as portas que impedem de nos transformarmos em um país inovador, criador, dinâmico, com novas tecnologias. Senhor presidente, ao vir ler esse editorial e fazer meus comentários, eu estou querendo dar minha contribuição de que, mais uma vez, alertando de que o futuro é feio se a escola de hoje for feia. Alertando de que a economia estava bem, mas ia mal. Eu alertei, escrevi, publiquei, falei, e o alerta não foi ouvido. E agora, não dá mais para dizer que a economia está bem, mas vai mal. Agora a gente tem que dizer que a economia está mal e pode ir pior. Lamento que daqui a alguns anos talvez eu tenha que vir aqui e dizer a educação antes estava mal, mas ainda dava para o país sobreviver. Agora chegou um ponto tal, daqui a 10, 20 anos, em que nem isso seja possível. O país vire, de fato, uma economia de segundo teme, mesmo com o PIB grande graças aos bens simples da terra, puros produtos sem alta tecnologia. É isso, senhor presidente.